O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Unimed Erechim, te ver bem nos faz bem. E também a Unicred eleva. O valor de quem cuida está na Unicred. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, na hora de escolher um profissional para cuidar da sua visão, Instituto de Olhos Santa Luzia com os melhores profissionais do mercado. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Adriel Barro, que é ginecologista e obstetra e atende aqui na nossa cidade de Erechim. E o nosso tema vai ser a cirurgia robótica, a importância da robótica para agilizar alguns processos. Doutor, bem-vindo mais uma vez à TV Erechim, hoje para a gente falar de uma área que cada vez mais a medicina tem entrado. Bom dia, Sandra, muito obrigado pelo convite. Assim, gosto muito de falar, né, dessas partes tecnológicas, né, que a gente tem na medicina, porque eu acho que tudo vem para agregar, né? Tudo vem para melhorar o nosso atendimento, melhorar a
nosso jeito de trabalhar e oferecer melhores resultados, né? Então isso é muito importante mesmo, né? Para a saúde da população e no meu caso das mulheres, né? Embora aqui em Erechim a gente ainda não tenha um robô, mas eu acredito que não demore muito para chegar. O senhor é um dos especialistas que já tem esse treinamento para trabalhar com esse robô da robótica. Doutor, como funciona o treinamento para um ginecologista se tornar apto a operar com um sistema robótico? E qual o maior desafio nessa transição? Então, o aprendizado da cirurgia robótica, a gente começa, como toda cirurgia, como tudo na vida, a gente tem que ter aprendizados e simulações. Então, nosso primeiro treinamento foi fazer mais de 100 horas de simuladores. Tem uns simuladores que a gente coloca um reloginho e coloca nas mãos e a gente vai fazendo testes, dando pontos, fazendo cauterizações de pequenos vasos, a gente vai colocando argolas de cores e coisas que parecem simples, mas são coisas para aumentar a nossa destreza e habilidade com a parte robótica, porque a robótica, tu tem uma visão tridimensional, então é uma coisa muito mais legal. Depois a gente talvez vai falar mais sobre isso, mas depois dessa simulação apenas com o computador, a gente passa para o robô de verdade, né? Então daí a gente tem lá o robô de verdade e aí a gente vai fazer, não com pessoas, óbvio, mas assim, aí a gente vai fazer pontos em algumas peças, vai fazer colocações em diferentes tecidos e tudo mais para que a gente tenha destreza nesse movimento. Passando dessa fase da teste com o robô em coisas, em peças e enfim, a gente vai para uma parte intraoperatória também, tá? A gente não sai assim formado já podendo, tipo, marcar a cirurgia e fazer com a gente. A gente tem que contratar o que a gente chama de proctor, que é uma pessoa mais especializada que tem mais de 100 cirurgias robóticas para te acompanhar e te dar segurança nessas primeiras 10 cirurgias, tá? Então, todo esse processo existe isso. E claro, no final disso, antes, né, a gente tem uma prova, óbvio, uma prova teórica, né, para saber se a gente sabe todos os passos, porque não é só prática, a gente tem que saber alguns dados, alguns critérios de segurança, então a gente faz uma prova prática, uma prova teórica, desculpe, com questões para que a gente atinja um limite para poder receber esse certificado de robótica, tá? No caso da cirurgia para endometriose, de que forma a visão 3D e a filtragem de tremores do robô mudam o desfecho de uma cirurgia profunda em comparação à laparoscopia comum? Então, para endometriose, o benefício da robótica é muito maior, é muito importante mesmo. Porque essa visão tridimensional que a gente não tem na laparoscopia, que é o que a gente mais faz, é essencial. Então, primeira coisa, a gente talvez fica difícil de mostrar, mas as pessoas têm essa noção de profundidade. Se o tecido doente está mais longe de mim ou mais perto de mim, é muito importante. E além disso, quando tu tem uma endometriose profunda que tu precisa adentrar muito nos tecidos, tu consegue ter uma visão tão aguçada que tu consegue ver todos os pequenos nervos, os ramos nervosos, e daqui a pouco tirar uma lesão de endometriose que está muito próxima de um nervo, que está dando dor na perna, que está dando outras dores musculares nessa paciente. Então, essa visão tridimensional, conseguir diferenciar os tecidos, é magnífico na robótica, sem palavras, assim, é importantíssimo. E no caso de miomas, a retirada desses miomas, a precisão robótica oferece uma reconstrução uterina melhor para pacientes que ainda pretendem engravidar? Eu diria que é uma das melhores indicações da robótica hoje a miomectomia, que é a retirada desses miomas, principalmente nessas mulheres que querem engravidar. Por quê? Porque além disso, às vezes é difícil de explicar em TV, mas quando a gente está na laparoscopia, a gente trabalha com 2 pinças assim, tá? No robô é como se eu tivesse meu punho dentro da barriga da paciente, porque eu consigo fazer todos os movimentos possíveis. Então eu consigo fazer todos esses movimentos. Com esses movimentos, eu consigo retirar com muito mais destreza apenas o mioma, eu consigo construir esse útero de uma forma que ele fica muito mais natural, muito mais fisiológico, como era antes e como a gente queria que ele fosse para que ela fosse gestar. Então, a sutura com o robô, ela é muito mais rápida, muito mais efetiva, fazendo uma reconstrução do útero muito mais bonita e muito mais eficaz para o processo de gravidez futuro. É excelente para a miomectomia o robô.
sem dúvidas. Interessante. E existe alguma contraindicação absoluta ou algum perfil de paciente ginecológica para o qual a cirurgia robótica não é recomendada? Não necessariamente, tá? Assim, com certeza no início, toda cirurgia a gente tem que ver o tempo. Não podemos também avançar, não podemos ficar 8 horas fazendo uma cirurgia ginecológica, porque a posição e tudo não é conveniente. Mas assim, não tem uma contraindicação absoluta à cirurgia robótica, tá? Antigamente, no começo, quando chegou os robôs, a gente tinha mais dificuldade, né, da toda a preparação, faltava profissionais, né, capacitados em todas as áreas, mas hoje a gente sabe que porque assim, a composição do bloco cirúrgico da robótica não é simples, né, precisa de uma sala maior. Sim. A gente tem uma enfermeira especialista em robótica que vai ajudar na montagem, a gente tem um instrumentador cirúrgico que tem uma instrumentação robótica, porque é diferente os equipamentos, o jeito que a gente encaixa os braços do robô. Então, assim, isso tudo tem um profissional para cada área mais destinado. Então, e nunca é um cirurgião só, a gente sempre está em 2 ou 3 cirurgiões numa cirurgia robótica. Então, isso daí demandava muito tempo. Hoje não, hoje tem muitas equipes já pré-definidas, que os lugares que tem robô já tem sua enfermeira da sala, já tem seu instrumentador da sala. Então, as coisas ganharam uma dinâmica muito mais rápida, fazendo com que a cirurgia fique muito mais rápida para dar o start e iniciar, né? E se ela iniciar mais rápido, ela também diminui o tempo cirúrgico, o que parece ser uma coisa eficaz e boa para o paciente. Então, não teria uma contraindicação absoluta à cirurgia robótica. E, além disso, né, as principais indicações da nossa área de ginecologia é miomectomia e endometriose. Duas áreas que, assim, normalmente são mulheres jovens que possuem. Então, mulheres rígidas, mulheres sem doenças graves. Então, realmente é uma coisa que não tem muitas contraindicações na minha área, principalmente. Que coisa boa. E como o conforto do cirurgião no console impacta a segurança do paciente em procedimentos longos e complexos, como na oncologia ginecológica? Exato. Então, assim, isso é bom também a gente explicar, né, Sandra? Porque às vezes as pessoas têm uma visão, né, que a robótica é o robô que vai fazer, né? Eles vão botar lá o robô, os braços, e ele vai fazer a cirurgia. Não, é sempre um profissional médico, cirurgião, que está dominando o robô. O robô é praticamente um facilitador, mas ele é o meio do caminho. A gente está num console sentado, né? A gente está num console sentado onde entra aqui a nossa visão 3D, por isso que a gente fica aqui nessa visão aqui como se fosse um óculos, e a gente mexe todos os braços do robô com a mão, né? Então, assim, são três encaixes nos nossos 3 dedos aqui, para que a gente, na verdade, são 2 encaixes e um a gente usa para outro movimento aqui, que é o indicador, e isso facilita muito mais na cirurgia robótica. A gente organiza tudo para ficar numa posição normal, né? Sem precisar se movimentar tanto. E a parte mais interessante que tem na robótica é um negócio que a gente chama de clutch, tá? O clutch é como se fosse uma embreagem do carro, tá? Que às vezes assim a estrutura tá tão longa e profunda que tu tá tendo que ir lá no fundo com as pinças. Aí é como se fosse pisar na embreagem do carro, tu puxa os braços para perto e as pinças continuam lá no fundo, mas teus braços continuam trabalhando aqui de uma maneira confortável, sem dar muito cansaço no cirurgião. Então, principalmente nessas cirurgias oncológicas, porque a cirurgia oncológica não se resume às vezes na retirada de um útero, na retirada de um ovário. Ela tem que tirar algumas partes do intestino, alguns ínguas, que são os linfonodos, que podem estar acometidos. Então, um cirurgião que pode, quando ao invés de ele estar trabalhando lá profundamente, puxa aqui, encosta suas costas, volta a trabalhar, isso é muito mais sofisticado. Sem dizer que ele pode parar, tomar uma água, né, voltar, pode trabalhar sentado, sem sapato, pode botar a gente normalmente trabalha de meia só, porque é mais confortável, né? Uhum. Porque a gente usa os pés também, né, para cauterizar os vasos, para mexer a câmera, a gente usa bastante os pedais também. E outra, a gente só tem 2 mãos, mas a gente pode usar mais pinças, né? Então a gente tem que ter toda essa habilidade, porque tu só vai usar 2 mãos aqui. Mas aqui no pedal a gente pode trocar e botar um terceiro braço. Daí a gente bate num outro pedal, mexe com outro braço, puxa uma estrutura, troca o pedal e essa estrutura vai ficar paradinha aqui para que eu trabalhe com essas outras 2. Então é uma coisa muito... E daí aqui a gente tem os pedais também, né? Um para mexer a câmera, porque a profundidade tem a profundidade, mas às vezes a estrutura está longe. Então eu preciso pisar na câmera e puxar a estrutura para perto.
Então tem tudo isso, né? Além de queimar os tecidos, que também é no pé, né? Então, mas é por isso que a gente faz treinamentos, né? É como for jogar um videogame, né? A criança que joga um videogame, talvez ela vai ter muita habilidade nisso. É verdade. Porque é uma coisa que quanto mais tu treina, melhor tu fica, né? Essa é a verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, Da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. o valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados, que está no mercado há mais de 50 anos, sempre prezando pela qualidade e segurança alimentar. E também a Santa Mônica Imagem, na hora de fazer exames que utilizem a inteligência artificial, a Santa Mônica possui esses equipamentos que dão maior precisão nos resultados. E também a Comar Logística, que é o nosso novo patrocinador aqui no programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de tecnologia aqui no programa. E está conosco o Dr. Adriel Barro, ele é ginecologista e obstetra, atende aqui no município de Erechim. E é um dos profissionais que já está atualizado com a robótica. E logo, logo a gente vai ver muita cirurgia sendo realizada com maior precisão e maior eficácia e segurança para o paciente, mas também para o profissional. E é isso que o robô proporciona, né, doutor? Segurança. Com certeza, né? A parte de você conseguir selecionar bem todas as estruturas, principalmente a minha área ginecológica, ela é uma área tem muitos detalhes, né? Aquela área ali próxima do útero, dos ovários, tem muitos vasos importantes, tem muitos nervos importantes. Então, a robótica vem para nos deixar a visão muito mais melhorada, para que a gente consiga não lesionar nenhum vaso, né? Porque isso é o que, por exemplo, os pioneiros da robótica são muitos urologistas, né? Sim. Que eles conseguem usar essa tecnologia para melhorar para o paciente que não tenha impotência, incontinência urinária. Então, isso, claro, a mulher não tem um reflexo tão grande, né,
com isso, mas assim, às vezes se tu lesionar algum nervo, alguma coisa mais importante, ela pode ter uma dificuldade de segurar o xixi também. Então, é muito importante a gente conseguir diferenciar bem essas estruturas, sabendo que a pelve feminina ela é muito complexa, ela tem muitas estruturas importantes ali. Então, o robô vem para ajudar com certeza nisso, né? Doutor, atualmente quais são os maiores entraves para que a cirurgia robótica ginecológica seja mais acessível na rede pública, mas também na rede privada aqui no Brasil? Então, ela ainda, como ela está ainda em processo, assim, a gente vê que tem poucos profissionais ainda que realizam essa cirurgia, ela ainda ela é custosa, é uma cirurgia extremamente cara ainda, né? Então, a gente vê que realmente não temos na nossa cidade ainda o robô, por causa... Além do custo dele, que ele é um equipamento caro, as pinças dele também eles têm uma vida útil, né? Então, assim, a gente não usa eternamente as pinças. Elas têm uma vida útil que, inclusive, quando tu encaixa no robô, ela tem, tipo, 10 utilizações. Chegou na 10ª utilização, ela não vai poder mais ser utilizada no robô. Então, assim, ela tem uma vida útil muito curta. Por isso que também é uma cirurgia mais complexa. Então, assim, é um processo que realmente se torna muito custoso. A rede pública, eu não sei se chegará em breve, mas assim, como foi a laparoscopia muitos anos atrás, era algo muito novo, era só em cidades maiores que tinha, era poucos profissionais que faziam. Hoje a robótica está passando essa transição, né? Então, essa transição agora, no momento, ela é muito cara e provavelmente futuramente vai diminuir esse custo. Mas hoje, realmente, os planos de saúde agora tiveram uma aprovação, né, para a parte da urologia. Vamos ver como é que vai ser os próximos anos, talvez tenha para alguma outra cirurgias, mas hoje é só a urologia que o plano de saúde, né, a Agência Nacional Suplementar autorizou para os urologistas. E hoje, alguns convênios, eles ajudam, né, a paciente com alguns custos e ela complementa com o restante, né, para fazer o uso dessa plataforma. Mas isso é uma discussão realmente com o plano de saúde de cada paciente, porque alguns planos de saúde não consideram. Ah, não, se tu vai fazer robótica, é todo o teu serviço particular. Se for fazer, e alguns planos de saúde, eles têm um convênio na cidade, a paciente vai lá, conversa, pode ajudar, eu vou pagar a diferença e tudo mais. E daí o plano de saúde, como se ele fizesse assim, eu te pago a cirurgia videolaparoscópica. O que custar mais é pela sua parte. E daí isso facilita que a paciente consiga usar essa plataforma tão tecnológica e legal que temos, né? A gente estava falando aí de algumas cirurgias como a endometriose, retirada de miomas. E a cicatrização lá dentro, como é que fica? Como é que funciona esse processo? Então, realmente, com essa precisão de a gente conseguir unir os tecidos, porque assim, quando tu abre alguma coisa, a gente quer que quando a gente abre um tecido, abre um órgão, a gente quer fechar ele grudando as mesmas camadas, a gente não pode tentar passar. Então, com essa destreza do robô, a gente consegue unir camada a camada com fios absorvíveis, que eles vão absorver no mesmo momento que essas fibras musculares do útero vão se ligar de volta na miomectomia. A gente vai ligando todas as camadas de um jeito muito mais aguçado, muito melhor, né? Então isso facilita bastante a cicatrização também, né? Porque se tu não dá uns pontos bem equidistantes, os pontos que sejam mais efetivos, a paciente pode sangrar um pouquinho mais ali no local, pode diminuir a cicatrização, demorar um pouco mais para cicatrizar, né? Então isso é mais esperado. Na endometriose, normalmente são lesões, né, de endométrio que estão fora do lugar e isso daí causa mais dores e tudo mais, mas assim não é uma reconstrução, né? Na endometriose e na miomectomia são as maiores indicações robóticas, mas são cirurgias diferentes. Na cirurgia de endometriose, a gente tende a limpar, a tirar todo esse tecido doente que está causando dor, infertilidade nessa paciente. Já na miomectomia, não, a gente tira um mioma que está atrapalhando na gravidez e fecha e reconstrói. Então, a cirurgia de endometriose não é uma reconstrução, e sim uma retirada, uma exérese de lesões, enquanto o mioma, sim, é uma retirada do mioma com reconstrução posterior, né? E o senhor está lá fazendo o procedimento com o robô. É possível ali já detectar, por exemplo, linfonodos que a mulher tem e que não se percebeu até o momento e já tratar?
Pode ser, porque daí com essa destreza da cirurgia, tu facilita. Claro, quando a gente já vai, né, se isso como você me questionou, foi uma parte, um acidente de encontrar, né? Mas quando tu já vai preparado para procurar o linfonodo, tu até pode injetar um líquido ali no colo do útero, que a gente injeta por baixo, e a gente vê se ele cria uma cor lá em cima diferente, né? E aí a gente já pode pensar que aquele ali é o linfonodo, mas que está drenando direto. Se for um problema mais oncológico, a gente já pode sim retirar esse linfonodo doente para mandar ele para análise também, né? Sem dúvida, né? E hoje em dia, né, os robôs têm várias tecnologias além disso, né? Hoje em dia a gente pode injetar um líquido pela bexiga da paciente e ver onde é que passam os ureteres durante a cirurgia, que são pontos anatômicos importantes. A gente pode ter muito mais tecnologia usando ali, o básico é a cirurgia, mas fora isso a gente tem muita mais coisa para apresentar ali. Embora seja uma tecnologia muito nova, já existe alguns anos que alguns profissionais já estão utilizando na urologia, conforme o senhor falou. Sim. Mas quando se sugere para uma paciente fazer uma cirurgia robótica, quais são os maiores medos e entraves para que ela recue em fazer? Eu acho que assim, a cirurgia robótica, ela não traz um medo do procedimento ser usado por um robô. Sim. Eu acho que o maior entrave hoje mesmo nosso é a parte financeira, tá? Eu acho que isso é a maior parte, é a financeira. Porque a gente já faz laparoscopia há muito tempo, entende? Então a laparoscopia já é quase a mesma coisa, né? Claro, é um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa, né? Até tinha me perguntado antes os desafios de uma coisa para outra. Eu diria que a robótica é mais fácil que a laparoscopia. Precisa mais treinamento, mas é mais fácil porque tu ter uma visão 3D, tu ter um robô que mexe melhor os braços, isso tudo facilita a cirurgia. Então é uma questão que facilita muito. Mas assim, o medo da cirurgia robótica eu não vejo muito nas pacientes, tá? Eu vejo muito mais o problema custoso mesmo, que leva muito o valor de uma cirurgia, às vezes em 2 a 3 vezes, né? Por causa desse equipamento mais caro, dessa equipe toda, de um hospital preparado para isso, né? Isso que é o maior entrave, tá? O medo da cirurgia em si, eu não vejo muito isso no consultório, não, tá? E é um furinho na barriga, 2 furinhos, 3 furinhos? Normalmente a gente faz 4 furos, tá? 4 furos na barriga, tá? Normalmente, super assim, no umbigo são furos de 1 centímetro aproximadamente. Nossa. E aí a gente entra um com a câmera. Normalmente, assim, na cirurgia a gente usa 2 braços robóticos, tá? E às vezes a gente usa um braço laparoscópico mesmo, que alguns colegas cirurgião ficam lá para aspirar, usar o aspirador, usar alguma coisa mais extra que precise. O robô normalmente também, ele é cobrado por braços que a gente usa, tá? Então quanto mais braços eu usar, mais vai ser o custo. Então a gente sempre tenta usar tipo 3 braços nas cirurgias ginecológicas, né? Que seria a câmera e mais 2 braços de pinças para trabalhar, né? Claro, o ideal, o melhor é 3. O robô tem 4 braços, né? Então, o ideal mesmo é 3. Se a gente consegue, eu sempre tento usar 3, né? Mas aí tem que ver o valor, depender da cirurgia que tu vai fazer, para tentar facilitar o valor da paciente também, tá? Mas realmente é mais custoso dependendo de quantos braços a gente usa. Mas cortes normalmente é para a câmera e para esses braços. Então, 4 pequenos cortes na barriga, todos pequenos para passar só a gente chama de trocáter, que é onde entra dentro o braço do robô e as pinças. Se um paciente perguntasse, por exemplo, o senhor indicasse ela para fazer a cirurgia robótica com um colega, o que define um bom cirurgião? Assim, aquele que vai dar a tranquilidade e a segurança para o paciente de que tudo vai correr bem, de que a recuperação vai ser rápida. Como é que o senhor define esse profissional? Para mim, todo profissional como eu fiz uma formação, eu sempre prezo muito para indicar profissionais que têm uma formação também. Então, assim, às vezes a pessoa tem muita habilidade cirúrgica, ela é muito boa, mas eu não conheço ela cirurgicamente, porque eu não opero com ela. Então, um fator muito importante para que eu escolha um profissional, se eu fosse passar por uma cirurgia, é saber qual a formação dele. Então, assim, quando a gente se forma médico, a gente ganha um CRM, a gente tem um número. Quando a gente se torna gineco, a gente tem outro número. Quando a gente se torna cirurgião de vídeo, como eu ganho outro número, que são registro de qualificação especial. Então, assim, tu tem os RQS,
que são esses números. Então, o profissional que ele tem esses números que justificam que ele fez uma formação, ele me representa muito mais segurança. Sim. Porque ele fez um treinamento maior, ele fez um trabalho maior. Eu sei que hoje em dia está muito na moda fazer cursos de extensão, pós-graduação, mas quando a gente fala em lidar com vidas, ainda a prática é muito importante. Aquela prática do professor do teu lado, de ter um subalterno também que está aprendendo contigo, porque daí você estuda para ensinar o de baixo e tu aprende com o de cima. Então essa escadinha é muito importante no aprendizado. Então quando eu estava lá no Clínicas fazendo a minha videolaparoscopia, então eu tinha o professor, eu tinha o preceptor, eu era o R4, eu tinha o R3, o R2, o R1. Então a gente tinha que estar sempre nesse processo de aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então isso tudo, e não é só um curso de fim de semana. A gente ficava lá toda semana. Então a gente operava a paciente, a gente passava visita na paciente, a gente ia ver como é que ela ficava no outro dia, a gente dava alta para ela. Então isso tudo faz com que tu tenha uma sensibilidade muito maior, não só da cirurgia, mas como das complicações, do que pode acontecer depois. Sim. Toda cirurgia pode ocorrer complicações, isso ninguém está inerente, nem o melhor nem o pior cirurgião, todos estão inerentes a complicações cirúrgicas. Mas quando você conviveu um ano no meio do hospital com essas pacientes, vendo todas essas cirurgias e aprendendo, você tem muito mais sensibilidade para ver como vai ser isso, né? Para chegar lá e ter uma sensibilidade de assim, nossa, essa paciente não está bem, eu não posso dar alta para ela. Então, o profissional que tem toda essa formação, ele merece um pouco mais de respeito, né? Então, hoje em dia, eu sempre oriento essa paciente, às vezes, porque às vezes a gente pega no consultório assim, não consultei por telemedicina com uma pessoa de longe, de São Paulo. Tá, essa pessoa tem uma qualificação especial? Aí tu vai lá e digita lá no site que tem, né, CFM Médicos, tu digita o nome da pessoa. A pessoa fez medicina e mais nada. O resto foi cursos, pequenos cursos. Então, assim, é uma pessoa que não me passa confiança, tá? A robótica, ela não é uma residência médica ainda, não existe residência de robótica. Então, não tem como a gente fazer residência na robótica. São cursos de especialização mesmo. Mas já vídeo tem, a pessoa que vai fazer outros cursos lá também tem, tipo ginecoendócrino, outras coisas da minha área também tem. Então, assim, a gente precisa, hoje, por exemplo, fugindo um pouco, mas assim, também é uma tecnologia que veio há mais tempo, mas ultrassonografia, né? É uma tecnologia que, teórica, tem gente que faz um curso e sai fazendo, perfeito, mas tem médicos que ficam um ano acompanhando para ser o quê? Médicos fetólogos. Então, e nós temos isso em Erechim, médicos fetólogos. Então, assim, essa especialidade me dá muito mais segurança. Quando eu peço um ultrassom obstétrico para minhas pacientes, eu digo, olha, eu dou preferência para os médicos fetólogos. Por quê? Porque eles ficaram um ano fazendo só isso. Eles iam todo dia para o hospital fazer isso de graça para aprender. Então, assim, eles me dão mais segurança. Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente está tendo uma enxurrada de profissionais. A gente tem que saber qual que a gente pode confiar e acreditar na conversa, né? Isso é o que te levou a praticar, a estudar a robótica para que quando nós estivermos, por exemplo, aqui em Erechim, a tua preparação já esteja muito à frente para lidar com a situação. Exatamente, né, Sandra? Porque assim, a tecnologia não para, tá? E talvez um dia vai aparecer coisas novas, mais novas ainda, eu não sei. Eu acho que ainda estamos cedo, mas assim, a gente tem que estar se atualizando, né? É uma coisa que a gente acabou de entrar no mercado de trabalho e a gente tem que estar se atualizando. E isso não é só da robótica, só da cirurgia, né? É em toda a área, é na área da reposição hormonal, é na área do cuidado do feminino, é na área da gestação, que às vezes aparece algum estudo novo que vai melhorar o benefício, vai melhorar, sabe? Então a gente está sempre se atualizando. Cada dia a gente vê alguma coisa nova que sai, a gente usa sites de atualização. Isso é muito importante de estar na universidade também, que quando a gente dá aula, enfim, a gente tem acesso muito mais fácil a essas atualizações. Às vezes o artigo que saiu há um mês atrás eu já consigo ver, já consigo ler, já consigo interpretar e ver se isso vai me ajudar no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, isso é muito importante. As atualizações são importantes, não adianta. Isso é inerente. É fundamental. Exatamente. Doutora, obrigada por estar aqui. A gente falou muito pouco ainda do robô, porque tem muita tecnologia aí que pode ser usada para salvar vidas e resolver problemas muito rápido.
mas isso a gente vai conversando aí durante o ano. Obrigada pela tua disposição de estar aqui, por sempre nos atender e levar a informação, porque quanto mais as pessoas estiverem informadas, saberem que tem profissionais sérios em Erechim, menos problemas nós vamos ter na área da saúde e também em outras áreas que a gente debate aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, agradeço muito o convite. Eu sempre gosto de vir conversar com vocês. Eu acho que isso passar informação não é ruim, é uma coisa muito boa, né? Quanto mais informação, a informação, a sabedoria é como, né, uma ilha, né, um iceberg, né? Quanto mais, né, tem muita coisa para saber. A pontinha é só um pouquinho, né? Embaixo tem muita coisa ainda para a gente saber. E quanto mais a gente passar informação para os pacientes, para o público em geral, eles vão estar mais cientes e vão procurar sempre o melhor atendimento. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida.